Eu quero trocar meu agente de carga e eu tô com a carga no meio do caminho. Você quer entender mais um case do Comex que foi extremamente complicado, que no final, de uma certa forma, deu certo, mas precisou trocar o agente de carga no meio do caminho? Com a gente que eu vou te contar essa história e acho que você vai gostar da melhor forma possível. Como o embarque pode ser trocado no meio do caminho, ou melhor, o que não fazer para isso acontecer. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais aula. Gente, vamos dizer que esse é o case 2 dos nossos cases do Comex, que eu comecei aqui atrás, inclusive falando de radar. Foi um case muito interessante, muito dolorido, inclusive. E o que eu vou explicar para vocês? Eu tive um case de um cliente não faz muito tempo que mexeu muito com o agente de carga. Muito com o agente de carga. Vou voltar um pouquinho à história, tá? Esse cliente trazia com a gente de carga XYZ e estava tudo certo, relativamente tudo certo. Ele tinha algumas reclamações. Esse agente de carga era um agente de carga que vez ou outra pisava na bola, mas ok. Chegou para mim e falou assim: Thiago, preciso de um agente de carga um pouco melhor, mais barato, que me atenda melhor, que não tenha um determinado armador. Não vou falar sobre nomes. Você me ajuda? Ajudo. Fui procurar. E fui atrás de parceiros meus, falando com um daqui, um dali, um dali. Eu fui achando e eu achei um agente de carga que parecia se encaixar perfeitamente com esse meu cliente. Tanto nas origens, quanto no destino, o tempo do embarque, tudo mais. Ponto. Trouxe o agente para dentro do cliente. Eles conversaram e falaram: não, vamos fazer um embarque teste. Vão vendo que está tudo bonito por enquanto. Fez o embarque teste, funcionou, chegou no tempo certo, foi cobrado o valor certo, ok. Vamos para o segundo embarque. É aqui que a coisa complicou. Tá? Segundo embarque aconteceu o seguinte: um dos fornecedores ele não estava satisfeito com aquele agente, o coloader lá na origem desse agente novo. Não estava satisfeito, eles estavam em atrito. E era nítido ver que eles estavam em atrito. Por quê? O exportador começou a negar a carga. Aqui começou a complicar toda a situação. Porque ele negava a carga. E vamos dizer que ele ia consolidar uma carga, uma no porto A, outra no porto B, que estava, sei lá, 800 quilômetros de um para o outro. Eles iam consolidar a carga perto do porto B e embarcar essa carga. O que o exportador fazia? Eu desembaraço a carga. E o agente de carga na origem falava: eu desembaraço essa carga. Começou o conflito aí. Qual que era o ponto a ser dito? E eu tenho que ser muito real com todos vocês. Gente, o co-loader do agente de carga não queria repassar dinheiro. Ele era contra e está tudo bem. Tem muito agente de carga na origem que dá uma grana extra e o exportador libera a carga. Esse é o fato. Tá? E isso aconteceu. Pelo agente de carga na origem, o co-loader na origem não dá grana para liberar a carga, o exportador não queria liberar. Não dava carga. Falava assim: eu vou liberar essa carga. E o agente de carga, eu vou liberar. Ficou um entrave. O outro, do Porto B, digamos assim, estava tudo certo. Porque para ele estava tudo ok. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Por uma questão de o exportador querer dinheiro, ele não liberava carga. E isso estava atrasando o embarque. O embarque, a chegada, era para uma produção XYZ aqui no Brasil que ia ser comprometida. Olha o efeito cascata aqui. E nisso, o cliente me ligou e falou o seguinte: Thiago, não está embarcando. Resolve. Resolve, dá um jeito, você colocou o cara aqui dentro, me ajuda. Peguei o telefone, liguei para a agente de carga. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. O cara não quer liberar a carga. O cara está dizendo que
ele vai liberar a carga, não está me entregando documentação, que é praxe, é normal. O que a gente pode fazer? Eu falei, olha, vamos tentar resolver de uma forma. E detalhe, China, que só trabalha no nosso overnight. O que acontece? Não acontece. Eu mandava um e-mail, ligava para o agente de carga, que ele passava o e-mail para lá e o e-mail de lá voltava. Esse agente de carga aqui no Brasil começou a trabalhar no overnight para tentar resolver. Chegou num determinado momento que o agente chegou para mim e falou assim, Thiago, nós vamos desistir dessa carga. Com a carga do Porto B coletada. Nós vamos entregar essa carga. O que a gente faz? Falei, olha, vamos tentar trocar o seu agente com o loader na origem? Ah, mas isso vai custar XYZ. Falei, troca, pelo amor de Deus, isso já fazia 2 semanas que a carga estava atrasada. Por conta de entendimento entre chineses, com o loader, que não queria passar dinheiro pro exportador. Eu não sei cargas d'água, passou mais alguns 2, 3 dias, eu recebo uma ligação do meu agente de carga aqui no Brasil falando o seguinte, conseguimos. Eu não sei a negociação dele, eu não sei o que aconteceu, se ele trocou, de fato, eu falava com a gente aqui no destino. Ponto final. Vamos embarcar a carga? Vamos embarcar a carga. Teve um outro problema. A carga foi rolada. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que ia para produção? Atrasou toda a produção da carga. E eu tava com o cliente com uma arma quase na minha cabeça. Estou brincando, mas é verdade. Vamos embarcar a carga? Vamos embarcar a carga. Rolava, rolava, rolava container, pegava isso aqui, esse pequeno container aqui, falava assim, não tem espaço no navio X, vamos para o navio Y. Não tem espaço no navio Y, vamos para o navio Y. E não era um problema do agente de carga aqui. Era um problema da origem. Quem causou esse problema foi a origem. Tá bom? Beleza. Passou mais uma semana e meia, conseguiu o booking da carga, embarcou essa carga BL na mão e tudo mais. Lindo. Vai demorar 45 dias para chegar o navio aqui. Avisei o cliente. Cliente, navio, embarcou finalmente e tal. E eu ainda com a arma na cabeça. Pô, tá bom, beleza, vou falar com os meus clientes aqui no Brasil. A gente consegue respirar um pouco. Tranquilo. Passa-se alguns dias, eu tenho um acompanhamento de embarque que eu faço com o agente de carga e eu faço também num sitezinho que eu vou mostrar para vocês aqui para frente, daqui a um tempo, no Como é que só assim em campo. Tá. Spoiler. Eu faço esse acompanhamento. Muito legal. De repente eu vejo que o navio parou na Malásia. Por determinado assunto, o navio parou, catei o telefone, liguei para a agente de carga. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, seu navio está abarrotado e o armador mandou ele voltar para a China. Ele desembarcou todas as cargas, todos os containers, inclusive o seu, dos 10 mil, inclusive o seu, desembarcou todas as cargas e vai esperar um próximo navio para embarcar com toda a carga. Toca eu ligar para o cliente, falar, cliente, posso tomar um café com vocês? Não, vê, não sei o que, então. Expliquei toda a história, quase saí de lá a tiro. Você é maluco, olha o que você fez, não sei o que. É isso que dá, tocar de agente de carga no meio do caminho. Enfim. Passou mais 10 dias, embarcou-se a carga da Malásia para cá. A solução? Resolveu? Mais ou menos. O que aconteceu? Essa carga, gente, era uma carga que a Receita Federal desconfia de tempos em tempos. Quando a carga pisou em solo brasileiro, ela ia, vamos colocar com termos certos, ela ia para Itajaí, ela ia para Navegantes. Então ela veio para Santos, passou em Paranaguá, quando entrou no estado de Santa Catarina, aqui embaixo, o primeiro local, que foi São Francisco do Sul, mandou o container bloquear. Porque o NCM declarado no SEA Mercante pelo armador, pelo agente de carga, falava: esta carga está com NCM X. A Receita falou: isso aqui é fraude. Isso aqui é falsificação. Não sei porquê, se foi denúncia, não sei. Eu estou explicando essa história para vocês.
container pisou no Brasil, foi colocado, ele foi automaticamente bloqueado. Daí o cliente briga. Você viu o que aconteceu? A carga foi bloqueada. Culpa sua. Eu sou um broker. Eu sou um importador. Não é culpa minha. Eu não tenho gente dentro da... As pessoas acham que eu tenho gente dentro da Receita Federal. Não tenho. Mandei bloquear a carga. Aí entra-se com mandato de segurança. Entra-se com isso. E fala com um. E fala com o outro. E fala com o outro. Carga bloqueada. E um fator importante. Demorrage. Free time comendo. Eu tinha 14 dias de free time e no 11º dia liberou-se a carga. Ufa! Vamos registrar carga? Vamos registrar carga. Espero que dê canal verde. Dê. Graças a Deus, liberou a carga, tudo certo. Entrega o container, desova o container e tal, aquele rolo todo. Tá bom? Vamos tirar a carga do armazém alfandegado? Da zona primária? Vamos tirar. Quanto veio a multa? Multa não, mas uma armazenagem que eu pagava em média de R$ 4.500 veio para 12. E depois foi para 15. O processo ficou caro, gente. Vocês acham que esse cliente quer falar comigo hoje em dia? Não quer. Ah, mas Thiago, você não tem culpa nessa operação toda. Isso aqui não é culpa sua. Isso aqui foi um acaso de fato. Mas outro efeito cascata que acontece no Comex. Lembra, gente? Vamos pensar o seguinte. Todos nós trabalhamos com serviço. Comex é serviço puro o tempo todo. Gente, quem que iria imaginar que o agente de carga meu aqui da origem ia contratar um coloader no destino e o coloader e o exportador iam brigar? Começou o erro aí. Porque o exportador queria dinheiro e o coloader não queria repassar. Quem queria falar tudo isso? Quem queria falar que a carga estava na Malásia? Porque o armador mandou o navio voltar. Quem queria falar que a Receita Federal fosse travar o processo em São Francisco do Sul, porque ela achava que era uma falsificação de produtos. E a culpa é do broker? É do importador? É do cara que está ali operando? Não, não. Então vamos pensar uma coisa. Vamos diminuir um pouquinho a situação toda. Esses cases que eu conto para vocês do Comex, eles são para não diminuir a responsabilidade, não é culpa, responsabilidade. Mas é para vocês entenderem que os processos podem ser perfeitos ou podem ser muito imperfeitos e muito complicados. A gente tem N problemas e N situações que acontecem aqui e ali que nós não temos como sair nadando no meio do Atlântico e buscar o container. Gente. E não é porque é uma troca de um agente de carga. Ah, mas eu fazia com o outro, dava tudo certo. Eu diria que não. Todo agente de carga enfrenta situações que não está na mão dele. Quem queria falar que o armador ia mandar o navio voltar? Quem queria falar que o coloader ia brigar com o exportador? Quem queria falar que a Receita Federal fosse travar aquele determinado container por conta de uma denúncia ou por achar que aquele NCM era uma falsificação? Isso não está na mão de ninguém. Vou acionar o meu advogado, vou contra a Receita Federal. Faça isso. Vou contra o armador. Faça isso. E coloque dois targets, tinha falado dois negócios no seu peito para tirarem você. Colocar dois alvos no seu peito. Um da Receita e o outro do armador. O armador vai bater o olho no próximo container e vai falar: para ele eu não vou. Para ele eu não mando. Meu navio não vai. Meu container não vai para ele. E aí você vai ter que falar com Receita Federal pode falar: não, tá tudo bem, libere isso aqui. Você pode ter um canal diferente de verde mais para frente. Eu diria que essa responsabilidade não é nem do agente de carga e tampouco do cara que está atrás da mesa trabalhando. E muito menos do seu despachante aduaneiro, que pode tentar te ajudar com alguma coisa, se ele conhecer tal aqui e ali, em caso da receita. Ponto final. Entendam, gente, esses cases acontecem todos os dias com vários CNPJs por aí.
e acontecem com frequência. Sim, nós temos problemas no marítimo, nós temos problemas no aéreo, nós temos problemas no rodoviário, não por questão nossa. Se dependesse da gente, ia ser uma matemática perfeita. Coloca no porto, embarca, chega em 45 dias aqui no Brasil. Não é bem assim. Tem muitas vertentes acontecendo no Comex. E é isso que eu quero que vocês entendam com esses cases que eu estou contando. As vertentes que acontecem no Comex. Todo o processo. Tiago, como é que evitaria os problemas que aconteceram com esse agente de carga? Primeiro de tudo, uma dica que eu dou. Agente de carga vai coletar a carga, sei lá, no porto X. Pede para o seu colono, isso talvez tenha sido uma responsabilidade minha. Eu tivesse resolvido isso antes com o agente de carga, que 10, 15 dias antes, falasse, a gente já fala com o meu, com o exportador e já pede para liberar essa carga quando estiver pronto. Se eles tivessem se comunicado, talvez fosse melhor. Isso é um erro possivelmente meu, concordo. Questão da Malásia, não tem como. Questão aqui na Receita Federal, aqui também não tem como. Principalmente se a sua carga é uma carga visada pela Receita. Minha gente, vai muito além da nossa mão. O que a gente pode fazer é tentar correr quanto tempo e fazer as coisas andarem da melhor forma possível. Mas é muito além da nossa mão. Prepare-se sempre para fazer uma importação. Então, se você vai mudar de agente de carga porque o seu atual é ruim, coloca na ponta do lápis, coloca numa balança, veja se realmente o agente de carga novo que você vai colocar na operação consegue te atender da melhor forma possível. É isso. Conversem, olho no olho, sempre, dizendo a verdade. Minha carga é difícil, tem problema, eu posso ter problema assim, qual que é o risco para a empresa. Empresas que vocês contratam, CNPJs que contratam profissionais do Comex, entendam, isso é muito além da nossa mão. Vai muito além da nossa mão. E esses cases mostram isso, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo trabalhar e crescer essa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, estou vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faça a pergunta aqui de graça. Estou ali para esclarecer suas dúvidas. Um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, sobre Comex, para a gente trocar uma ideia e falar sobre bastidor. Eu tô aqui para isso, para a gente trocar ideia sobre isso, tá bom? Mas eu já pedi para vocês metralharem esse like, metralhem esse like, faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para que seu amigo veja esses cases e veja se isso pode encaixar para ele ou não, tá bom? Para tudo ficar mais da melhor forma possível para vocês, sempre. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Olha incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.